E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila no Instagram e psicóloga no cinema no YouTube. Hoje eu trouxe um filme que é de certa forma polêmico e provavelmente não seria feito nos dias de hoje. E de qual filme eu estou falando? Será que ele é do diretor Frank Oz? E tem no elenco John Cusack, irmã do John Cusack, Tom Selleck, Matt Dillon e o Kevin Kline. Esse mês de outubro ele fez aniversário, né? E, claro, ele nesse filme é um professor, então eu estou fazendo uma homenagem dupla pelo aniversário e pelo Dia do Professor. Vamos falar um pouco desse filme. Essa comédia é bem engraçada, eu dou muita risada, mas bate numa tecla um pouco complicada. Como assim? Esse professor, né, o Kevin Kline, é aquele professor mais sentimental, que compreende melhor as mulheres, tem um modo de vestir um pouco diferente, ele tá sempre de gravata borboleta, ele não é aquele homem mais bruto, mais agressivo. Eu sei que isso não tem nada a ver com a sexualidade, mas ele é um cara que meio que difere dos outros, né? Lembrando que esse filme é de 1997. Então, a idade, a época conta, ok? Então, ele é noivo de uma mulher e eles estão já noivos por um bom tempo, né? E eles estão prestes a se casar, né? O que acontece? Um ex-aluno do Kevin Kline, ele é ator, né? Bem famoso, e ele acaba de ganhar um Oscar fazendo o papel de um soldado gay, né? E o ator, ele, na hora que ele ganha esse Oscar, ele comenta que se inspirou no ex-professor e falou o nome do personagem do Kevin Kline, tal, que ele estudou lá na escola dele. E só que isso pegou hiper super mal, né? Por quê? Porque depois desse relato, depois que todo mundo ficou sabendo disso, a sociedade caiu em peso em cima do personagem do Kevin Kline, né? Que ele era gay, tal, que não se assumia, que ele tinha que mostrar a sua heterossexualidade, que ele era hétero, que ele gostava de mulheres. E o professor dizendo que não tem nada a ver, tal. Então, as pessoas impondo essa ação mais firme, mais rigorosa do personagem do Kevin Kline, né? Gente, o que eu dei de risada, as caras e bocas que o Kevin Kline faz durante o curso para se tornar hétero, gente, é muito engraçado. E o personagem dele, além de se vestir assim, de uma outra forma, mais reservada, mais na dele, ele gostava das músicas da Barbra Streisand, eu também gosto.
sabe, assim, se ligava em moda, ele gostava de sempre estar combinando o sapato certo, o perfume e tal. E né, a forma como ele teve que sair do armário foi complicada, né? Não é que ele sabia, não, ele não sabia a própria sexualidade, a própria identidade sexual, e ele foi percebendo aos poucos, ele foi se autodescobrindo, né? A forma como aconteceu foi engraçada, né? A família em peso pedindo para ele tomar uma atitude, a noiva tal. E ele foi aos poucos vendo, né, conhecendo quem ele era de verdade, né? Então, essa entrevista, né, do Matt Dillon, né, do ex-aluno, foi boa, foi, em partes, porque ele descobriu a sua própria identidade, mas para chegar ali, ele passou um pequeno sofrimento, né? Porque, de certa forma, os planos que ele tinha meio que foram arruinados, né? Pensa num cara que tinha a vida toda dele planejada, como se ele tivesse pego o, o programa lá do Excel e planejado, né? E tudo isso foi em vão, né? Por quê? Porque ele acabou vendo que não era, na verdade, aquilo que ele queria. Ele queria uma coisa diferente. Então, por um lado foi ruim, mas também por outro foi bacana, porque se autoconhecer é extremamente importante. Freud dizia que quanto mais nos afastamos de nós mesmos, mais adoecemos, certo? Então, foi interessante. O que me pegou de surpresa foi ver Tom Selleck sem bigode. Mas como Tom Selleck sem bigode? Eu cresci vendo Magno. Aquele bigodinho dele característico, charmoso. Como Tom Selleck sem bigode? Sim. E outra coisa, e outro ator que também me surpreendeu sem bigode foi o Charles Bronson, na década de 60, quando ele fez Esta Mulher é Proibida, do do Robert Redford e da Natalie Wood. Esses dois atores, como sem barba, sem bigode, como sem bigode, tão famosos os dois bigodes. Mas essa cena, né, que o Tom Selleck beija o Kevin Kline é extremamente importante no filme e dá uma outra guinada, né? Porque todo mundo estava pressionando, né, o personagem do Kevin Kline, principalmente na escola. Então as pessoas estavam preocupadas que ele fosse seduzir os alunos, né? Que ele fosse dar em cima dos alunos. Essa parte também acontece em Dúvida, né? Que eu já comentei aqui no canal, inclusive. Então, assim, esse filme é bem bacana, né? Bem bacana, porque mostra o processo que o personagem do Kevin Kline passa. Mas eu acredito que hoje não seria filmado, né? Mas tudo bem. É um ótimo filme, né? Tá todo mundo bem. Porque de certa forma esse filme faz uma crítica, né, ferrenha à sociedade,
que nós temos que respeitar a diversidade, né? Em todas as diversidades. Como assim? Diversidade sexual, política, enfim, não é isso que acontece, mas deveríamos respeitar os gostos e as opiniões dos outros, né? Então, é sempre importante, muito importante, trazer filmes, falar de temas que a gente tem que aprender sobre e respeitar acima de tudo. Bem, eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem comentar aí embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não do filme, vou indo. Até mais. Fui!